Galera, o personagem Jota chegou no Free Fire na atualização de março de 2020, trazendo uma nova habilidade que recupera sua vida depois de cada abate. Mas será que vale a pena gastar diamantes e comprar esse personagem? Isso vai fazer diferença na ranqueada e vai te ajudar a pegar mestre? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre esse personagem. Olá amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, e antes de mais nada, se essa for a sua primeira vez aqui nesse canal, não deixa de se inscrever, porque isso fortalece muito o trabalho que eu faço aqui. E afinal de contas não custa nada pra você, mas pra mim tem um valor imenso, então dá essa força pro canal, tô contando com você. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco com você do personagem Jota, e se compensa comprar esse personagem, se a habilidade dele vai trazer algum benefício realmente válido pra você, e eu vou te falar também como funciona essa habilidade dele na prática. Uma curiosidade bem interessante sobre esse personagem é que ele foi criado com base no ator indonésio Joe Taslim. Eu não faço ideia se a pronúncia está correta e, em todo caso, a voz do Google lê dessa forma aqui, tá? Joe Taslim. Muito bem, inclusive esse ator é o que vai fazer o Sub-Zero ou Sub-Zero, né? Não sei como é que vocês preferem falar aí, nesse novo filme do Mortal Kombat de 2021, tá? Então, só uma curiosidade aí sobre esse personagem. Muito bem, eu vou começar falando aqui então da habilidade do Jota. Ele tem uma habilidade chamada Ataque Seguro, e essa habilidade tem esse nome porque toda vez que você eliminar algum adversário utilizando uma submetralhadora ou uma espingarda, você vai recuperar parte do seu HP. A quantidade de HP ganha vai depender do level da habilidade. Quando você compra esse personagem, essa habilidade vem no level 1. Nesse level você recupera 25 de HP, no level 2 28, no level 3 31, no level 4 34, no level 5 37 e no sexto e último level você recupera 40 de HP sempre que você eliminar algum adversário usando alguma arma dessa categoria. Qualquer habilidade de personagem para ter eficiência você precisa ter ela pelo menos no level 4. Abaixo disso não ajuda muito, então sempre que você comprar um personagem novo que você pretende usar, esteja preparado para subir a habilidade dele até o level 4 pelo menos, tá? Agora eu vou te falar como funciona a habilidade do Jota na prática, até mesmo porque tem alguns detalhes importantes que você precisa saber, tá? Essa é uma daquelas habilidades conhecidas como habilidades passivas. Nesse caso você não precisa apertar nenhum botão para poder ativar a habilidade. Basta você ter ela equipada e quando você eliminar alguém, ela vai ativar de forma automática. No entanto, mesmo sendo uma habilidade passiva, ela tem um tempo de recarga de 5 segundos. Esse tempo é fixo independente do level da habilidade. Não é um tempo alto, eu imagino que a Garena fez isso para não ficar algo muito apelativo, mas é uma informação importante também para vocês saber, tá? Outros detalhes que são interessantes você entender para você usar bem essa habilidade é como ela funciona em situações diferentes. E como de costume eu separei aqui alguns exemplos para mostrar para vocês e eu vou contar com a ajuda dos nossos amigos bots, né, que são sempre bons para poder servir de exemplo para esse tipo de coisa. Primeiramente, essa habilidade é ativada realmente quando você elimina um adversário, ou seja, se você estiver jogando duo ou squad, no momento que você deita o adversário, seu HP permanece o mesmo, somente quando você finaliza que a barra de HP enche. E falando em duo ou squad, outra coisa que é importante esclarecer aqui também, é que se você derrubar o adversário usando uma submetralhadora ou uma espingarda e finalizar ele com outro tipo de arma, não tem problema, porque o que conta é a arma que você usou para derrubar e não para finalizar. Porém, o contrário não funciona, ou seja, se você derrubar o adversário com uma arma AR, por exemplo, e finalizar com uma submetralhadora, não vai funcionar. Se você tiver dúvidas do que é submetralhadora e o que é espingarda no jogo, eu vou deixar no card aqui, ó, os vídeos aqui do canal que eu tenho explicando quais são essas armas, tá? E mais uma coisa que também é legal você entender é como que funciona esse tempo de recarga de 5 segundos. Se você estiver jogando solo ou duo e vamos supor que você rushou ali em cima de 2 jogadores e derrubou eles. Se você eliminar eles nesse intervalo de 5 segundos, ou seja, os dois, você vai restaurar a vida equivalente a somente uma eliminação. Agora, se você eliminar um deles e esperar os 5 segundos e depois eliminar o outro, aí as duas vão contar. Ou seja, em uma situação de duo ou squad, o tempo de recarga conta somente quando você finaliza o adversário e não quando você deita ele, tá bom? Agora, como essa habilidade pode ser útil para você? Se você for um rushador nato, aquelas pessoas que gostam de jogar sempre buscando treta nas partidas e costuma fazer muitas eliminações, essa habilidade pode ajudar bastante, tá? Principalmente se você usa armas de rush mesmo, tá? Tipo submetralhadoras ou escopetas. Essa recuperação de HP que você ganha pode te dar uma boa vantagem para você eliminar mais jogadores e quem sabe até conseguir levar um squad inteiro. Eu vejo muita utilidade dessa habilidade no modo CS. Como ela tem trocação sempre, pode ser uma habilidade bem útil para esse modo, principalmente se você joga ranqueada e gosta de subir patente no modo CS também, tá? Outra coisa que eu costumo falar nessas análises são outras habilidades que combinam com a habilidade do personagem do vídeo. No caso do Jota, por ser uma habilidade mais voltada para quem joga rushando, tem várias combinações interessantes. Eu posso citar aqui algumas ideias. Por exemplo, uma habilidade que seria um ótimo complemento é a habilidade do Miguel, que gera EP depois que você elimina algum adversário e por consequência vai ajudar a recuperar a vida
vida também, porque o EP vai sendo gasto e enchendo a vida. A habilidade do Luqueta também poderia ser uma boa, principalmente pro modo CS, já que ele aumenta o seu limite de HP. A da Capela é sempre uma ótima opção também, porque ela vai aumentar a quantidade de HP que você vai ganhar, assim você teria mais vida para rushar, e para completar com uma habilidade ativa, a do Alok seria muito boa, porque além de aumentar a velocidade, vai recuperar um pouco da sua vida também. Essas são só algumas ideias, tá? Mas como eu disse, por ser uma habilidade de rushador, dá para ser bem criativo nas combinações. E quanto às habilidades dos pets, também tem muitas opções boas. Um bom complemento poderia ser a habilidade do Panda, que gera HP também depois de cada abate. Se você usar J mais Panda mais Capela, você vai ganhar 55 de HP após cada eliminação, levando em conta que todas as habilidades estejam no level máximo. E só para constar, as habilidades da Raposa e da Lontreta não tem efeito na habilidade do J, porque só funciona com o kit médico, mas poderia ser também um complemento interessante para você ganhar mais HP durante a partida. Bom, então reforçando aqui os pontos positivos da habilidade do J. É uma habilidade que gera HP após cada abate, então pode ser muito útil para quem é rushador, pode salvar se você tiver com pouca vida, esse ganho extra dá um vigor a mais para você não precisar usar um kit médico de imediato, né? E é uma das melhores habilidades para você usar no modo CS, como é um modo de jogo que tem trocação o tempo todo, ajuda demais para você ter mais sucesso quando você for rushar em alguém. E é uma habilidade que funciona muito bem com várias outras ótimas habilidades, como a habilidade da Capela, Volfrai e Alok, por exemplo, né? E tem várias outras aí que também pode ser um bom complemento para a habilidade do J. E quanto aos pontos negativos, o principal ponto negativo é que a habilidade não funciona com todas as armas. Se funcionasse, essa não seria uma habilidade boa somente para rushador, mas para qualquer estilo de jogo. E o outro ponto negativo é o tempo de recarga que a habilidade tem. Não é um tempo alto, mas seria mais interessante se não tivesse isso, porque aí cada rushada poderia ser mortal, né? Mas eu entendo também que a habilidade tem que ter isso para manter um certo equilíbrio ali com as outras habilidades, né? Para não ficar muito apelativo. Mas não dá para não entrar nos pontos negativos, isso daqui tá, é uma coisa que tem que ser considerada. Bom, e depois de todas essas informações, chegou a hora de dar o veredito. Vale ou não vale a pena comprar o personagem J? Bom, isso vai depender de alguns cenários. Aliás, presta muita atenção nessa parte, porque tem algumas situações que pode ser uma boa comprar ele e outras situações que não. Então vê o veredito completo para você entender bem, tá? Hoje, o preço desse personagem na loja do jogo são 499 diamantes. Se a gente fizer uma regra de 3 básica aqui, vamos pegar o valor de recarga de 520 diamantes, que é o mais próximo, custa R$21. Se você pegar 21 e dividir por 520 e depois multiplicar por 499, vai dar um valor de R$20,15 aproximadamente. Esse seria o seu gasto em dinheiro com esse personagem. Então o preço dele cheio na loja não vale a pena. Existem personagens bem melhores que você vai gastar um valor igual ou próximo, como por exemplo o Alok e o Camir, então nesse cenário não vale a pena. Agora, se você tiver em algum evento com desconto, como por exemplo Loja Misteriosa, Loja dos Desejos, Supermercado ou qualquer outro tipo de evento que a Garena inventar aí, né? Ela tem feito bastante evento ultimamente, aí eu já diria que vale o investimento. Na Loja do Desejo, dependendo da situação, você pode pegar até no giro inicial com 9 diamantes, então é um ótimo valor. No supermercado normalmente vai depender de quantos itens você vai comprar, mas também valeria a pena. Normalmente no supermercado o valor não passa de 249 diamantes. Isso se você comprar somente o personagem, tá? E a terceira situação que normalmente pode acontecer, que a Garena tem feito ultimamente, é dar o personagem de graça em algum evento de troca, igual aqueles eventos que você coleta token e troca por algum personagem, ou simplesmente evento de login, como já aconteceu algumas vezes, né? Isso vai variar muito de acordo com o evento e com as outras opções de personagem. Mas a minha dica aqui pra você é ver quais são os personagens do evento que você pode comprar na loja com ouro. Os que você tem como comprar com ouro na loja, não compensa pegar nesse evento, porque o ouro você consegue de graça, só jogando. Agora diamante não, é mais difícil, né? Então analisa isso. Se tiver, por exemplo, Maxine, Ford, Kelly e o J, compensa nesse caso você pegar o J. Não que os outros sejam ruins, mas porque ele nesse exemplo aí é o único que você poderia comprar só com diamantes, tá? E esses são só alguns exemplos de situações que você pode obter o J, tá? Mas no geral aí o que você deve analisar para pegar ele é o seu estilo de jogo. Se você não costuma jogar rushadão, em uma ranqueada, por exemplo, você não busca confronto, você prefere ficar mais safe, né? Se escondendo e tudo mais, aí a habilidade dele não vai ter utilidade nenhuma. Agora, se você tem mais o costume de jogar rushando, gosta do modo CS, busca subir patente no modo CS também, essa habilidade pode ser mais útil para você. Porém, para ela funcionar bem, é legal você complementar ela com outras habilidades, como as que eu citei no exemplo aí para vocês. Quando eu digo que não vale a pena comprar na loja por 499 diamantes, não é que não vale o investimento, que o personagem seja ruim ou algo do tipo, mas é porque existem, digamos assim, formas mais econômicas de você pegar o J, não só o J, mas vários outros personagens, tá? E eu acho importante informar isso aqui também, porque afinal de contas diamantes são dinheiro e mesmo no jogo você tem que saber gastar para não ficar sem.
beleza? Vai lembrar também que a Garena pode fazer mudanças no jogo e mudar algumas coisas na habilidade dele. Pode ser que daqui a algum tempo ele possa ser comprado por ouro também, entre outras alterações que a Garena pode fazer. Inclusive outra coisa que deve chegar futuramente é o J despertado, mas aí vai ser outro tipo de análise porque ele despertado é como se fosse um personagem diferente, beleza? Mas vale reforçar aqui também porque poderia ser de repente um motivo a mais, né? Dependendo da habilidade dele despertado, poderia ser um motivo a mais para você adquirir esse personagem, tá bom? Bom, mas é isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a tirar as dúvidas sobre o personagem J, e se ajudou, não esqueça de se inscrever no canal, como eu disse antes, pra mim tem um valor imenso e não vai custar nada pra você. E também ativar o sino do canal, assim toda vez que publicar mais dicas como essa daqui, você vai ser notificado em primeira mão. E ó, não sai do canal ainda não, eu vou deixar nesse card aqui em cima uma playlist com mais vídeos de Free Fire, tem mais dicas aí pra poder te ajudar, tem mais análise de personagem, dica de jogabilidade, tem bastante coisa aí, clica aí e confere que eu tenho certeza que você vai se interessar por mais algum vídeo e continuar aqui no canal. Eu vou deixar também as minhas redes sociais aqui na tela e na descrição do vídeo, quem quiser interagir comigo é só me seguir lá. E se você assistiu esse vídeo até aqui, eu agradeço muito pela sua companhia, um forte abraço, até o próximo vídeo e falou! There's a universe inside you. You should never have to hide.